Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo. Aqui Renato Siqueira falando para vocês. Vou colocar esses vídeos nos meus canais, provavelmente no Instagram, Facebook, VK. Ninguém sabe que eu tenho conta no VK, porque ninguém usa VK, mas eu uso, então eu coloco as coisas lá também. Provavelmente vou colocar no meu canal do Telegram, que hoje é o meu canal principal de distribuição de conteúdo. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto interessante. Acabei aqui de sair da academia e estava dando uma lida num artigo do LinkedIn que me chamou muita atenção e tem muito a ver com esse momento da minha vida. O artigo fala sobre a síndrome dos ocupados improdutivos, né? E esse artigo me chamou muita atenção porque ele diz respeito a uma realidade cada vez mais existente na vida das pessoas, né? As pessoas estão cada vez mais ocupadas e cada vez mais improdutivas. Isso é muito doloroso. Há um tempo atrás, né, eu sentia um amargor, uma angústia, uma ansiedade, porque o meu dia passava e ao final do dia eu olhava para trás e me perguntava: caralho, o que eu fiz o dia inteiro? Eu não sabia responder essa pergunta e isso me dava uma angústia, me dava uma sensação de vazio, uma sensação de estar desperdiçando minha vida, e era muito angustiante, era muito desesperador essa sensação. Eu me sentia muito mal, porque eu sentia que meu dia passava, escorria entre os meus dedos, e eu não conseguia fazer nada, e isso acabava comigo. Eu estava entrando em depressão, eu estava ficando ansioso, eu estava adoecendo. E eu vejo pessoas ficando doentes por causa dessa síndrome, a síndrome do ocupado improdutivo. A melhor forma de descrever essa síndrome é fazer com que você enxergue um cenário e pense num cenário. Digamos que você, nas atribuições cotidianas do seu trabalho, você descobriu uma forma sensacional de realizar uma atividade que antes fazia com que você perdesse horas e horas do seu trabalho. Você descobriu uma forma, você criou um processo que passou a economizar 2 horas do seu dia de trabalho através desse novo processo que você desenvolveu e criou. Aí você chega para o chefe e diz: porra, chefe, desenvolvi um método para terminar meu trabalho todo dia 2 horas mais cedo. Será que o senhor poderia me liberar 2 horas mais cedo para eu poder tocar um projeto paralelo? Bem, o que vai acontecer, né? Vou dar uma olhada aqui no artigo. O que vai acontecer provavelmente? Se o chefe for um cara sangue bom, ele vai te dar um tapinha nas costas, vai dizer: pô, cara, legal, bacana a tua produtividade, e vai parar por aí. Ele vai tentar te explicar que a empresa te paga por 40 horas semanais, então você tem que ficar à disposição da empresa. Pode ser que o fato de você ter falado num projeto paralelo crie uma sensação de falta de comprometimento com a empresa. E aí provavelmente ele vai te encher de um monte de outras tarefas estupidamente inúteis, que não servem pra porra nenhuma, mas que vão ocupar o resto do seu dia, naquelas 2 horas que você economizou para essa empresa. Daí vem a síndrome dos ocupados improdutivos, né? A gente enche o nosso dia, principalmente os trabalhadores, né, os trabalhadores de empresas CLT, né, o cara que trabalha em empresa formal, emprego formal, 9 to 5. Esse cara, para não parecer descompromissado com a empresa, para parecer ocupado, para não correr o risco de ser mandado embora, ele enche a agenda dele de tarefas inúteis, de repetições inúteis, de checagens inúteis, de processos inúteis, discursos inúteis, reuniões, e tem pouquíssima realização real, tem pouquíssima entrega de valor mensurável, real, para essas empresas. E essas empresas estão cheias dessas pessoas. No final do dia, o que importa para esses trabalhadores assalariados não é realizar, não é fazer algo, não é quantificar algo, não é alcançar metas, mas na grande maioria, e eu não estou falando todos, estou falando na grande maioria, só precisa parecer que está ocupado. Porque isso, na maioria das vezes, é o suficiente para garantir a sua sobrevivência no emprego. Afinal de contas, o teu gerente também é incompetente, ele também não está fazendo nenhuma análise métrica do teu desempenho. Então,
para ele não vai fazer diferença, basta que você pareça ocupado. E isso cria uma burocracia inútil, processos e controles desnecessários que só servem para justificar as estruturas corporativas e não para trazer resultados, não para otimizar resultados e trazer valor para a empresa. Então, ao invés de valorizar os esforços para atingir resultados, né, essas pessoas elas buscam estar ocupadas, porém nem sempre produtivas. Como eu disse, o objetivo disso é ter uma falsa sensação de estabilidade, de segurança, né? Gera uma certa acomodação, porque você está cumprindo o teu horário, então tá tudo certo. E a gente passa por isso, né? Passa a vida inteira fazendo isso, parecendo ocupado, correndo atrás do vento. E quando você trabalha numa empresa CLT, né? Quando você é empregado, você ainda engana alguém durante algum tempo. Mas quando você sofre da síndrome do produtivo, do ocupado improdutivo e você é um freelancer, como é o meu caso, isso te gera um grande problema, porque se você não produz, você não ganha. Um freelancer full stack marketeer como eu, vive do que produz. Se eu não produzo, eu não ganho. Então a síndrome do ocupado improdutivo, para mim, é sinônimo de não conseguir colocar dinheiro em casa, não conseguir pagar minhas contas, não conseguir alimentar minhas filhas. Isso é muito ruim. Então a gente precisa, de fato, discutir e refletir acerca da maneira como as empresas tradicionais estão mensurando o trabalho, estão mensurando e valorizando os esforços, a proatividade, a criatividade, as estratégias. Será que a gente está incentivando os nossos funcionários a mentirem que estão ocupados, quando na verdade eles estão improdutivos, quando eles poderiam trabalhar apenas 4 horas no dia em produtividade máxima? Será que a gente está incentivando esse comportamento dos nossos funcionários, dos nossos parceiros? Será que a gente está incentivando esse comportamento daninho nas pessoas que trabalham com a gente, pra gente? Será que a gente está incentivando isso? Tem uma frase bacana que eu gosto muito do Zig Ziglar, que diz o seguinte: você pode ter o que quiser na vida, se ajudar o suficiente número de pessoas a conseguir o que elas querem. Isso fala de valor. Significa que quanto mais você agregar valor à vida das pessoas, mais valor você vai conseguir obter na sua vida. Isso tem a ver com meritocracia. Meritocracia não tem a ver com privilégio. Meritocracia tem a ver com entrega de valor. Então, eu digo para os meus alunos, digo para os meus ouvintes, digo para as pessoas que me seguem, né, que todo profissional deveria ser um empreendedor, mesmo que ele fosse CLT. Mas quando eu digo que ele deveria ser um empreendedor, não digo que ele deveria ter uma empresa, mas tratar a sua empresa como se fosse seu próprio negócio. Mas como é que você consegue tratar a sua empresa como se ela fosse seu próprio negócio, quando você tem um chefe que não sabe mensurar o seu trabalho, que não sabe valorizar a inovação, que não sabe valorizar a criatividade, e que ao invés de recompensar profissionais, recompensar e valorizar profissionais que são produtivos, né, que são estratégicos, que são criativos e que trazem valor, que agregam valor à empresa e que criam formas cada vez mais rápidas e mais eficientes de agregar valor e de trazer lucratividade, mesmo que isso signifique menos carga horária, à medida que esses gestores não valorizam esse tipo de atitude, eles desincentivam que o funcionário seja produtivo. E aí a gente cria nas empresas uma rotina burocrática, falsa, destrutiva e improdutiva, de gente ocupada, que não produz, que trabalha cumprindo rotinas burocráticas inúteis para agradar algum burocrata igualmente inútil. Sabe qual é o medo dos médios gerentes, dos coordenadores, dessa galerinha que acha que manda alguma coisa nas empresas? É que à medida que funcionários, profissionais, empreendedores entram nesses empregos, entram nas empresas e contaminam
as empresas com o vírus do empreendedorismo, do desempenho, da produtividade, eles mostram que esses médios gerentes, coordenadores são inúteis. São pessoas que não têm função. Estão ali como capatazes, como aqueles caras que... capitães do mato, né? Estão ali como capatazes, capitães do mato. Pessoas que só servem para dar chicotada nas costas dos escravos remunerados, que são os funcionários CLT, na grande maioria das empresas brasileiras, que ainda é escravagista, que ainda são escravagistas, uma grande maioria. E esses caras só servem para dar chibatada, só servem para dar chicotada. E quando eles encontram um cara que não aceita chibata, porque produz mais que eles, inova mais que eles, empreende mais que eles, entrega mais que eles, eles têm que arrumar um jeito de se livrar desses caras, porque esses caras podem mostrar que eles são desnecessários. Por essas e outras razões eu decidi abandonar o mercado formal e criar minhas próprias oportunidades e criar o meu próprio mercado. Eu não me arrependo e eu digo para todo mundo, recomendo. O começo é duro, é difícil, é aterrorizante, é amedrontador. Você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, você vai sentir desespero. Mas à medida que você se acostumar a viver dentro dessa zona de instabilidade, fora da sua zona de conforto, amigo, nada que vale a pena ser vivido cresce na zona de conforto. Nada que vale a pena criar e construir cresce na zona de conforto. A zona de conforto é a maior assassina de projetos de vida e de propósitos do qual já se ouviu falar na história da humanidade. Não deixe, não permita que seu propósito, a sua missão de vida morra por asfixia dentro da sua zona de conforto. Grande abraço. Até a próxima.